Fala pessoal, alguns dias aí para o Enem em janeiro, agora dia 7, e a gente vai responder algumas perguntas aqui que podem ajudar vocês. São dúvidas frequentes que eu encontro tanto na minha plataforma de estudos que eu uso para estudar. Isso aí pode ser a dúvida de alguém, tá ligado? De muita gente que tá aí assistindo isso, então vamos lá dar a solução. João Paulo, não passo de 680 na redação, o que fazer? Não passo de 680 na redação, o que fazer? Pessoal, é o seguinte, a gente tá muito acostumado a pensar que não conseguiu tal nota por causa de uma citação que faltou, por causa de um agente que não colocou na proposta de intervenção, mas tem que parar com isso, pô. Tem que parar com isso. Você tem que parar de fazer redações antes que você entenda o que é que está fazendo você tirar tal nota na última redação que você fez. Se você tirou 680, a primeira coisa que você tem que fazer não é fazer outra redação para ver se a nota vai aumentar. Mas antes de fazer outra redação, você precisa ir na sua vista pedagógica. Porque, por exemplo, se for na prova do Enem, você usa a vista pedagógica e vai ver em qual competência você tirou menos pontos. Qual competência que você não está indo bem. Se essa redação foi no cursinho que você fez, pede para o professor explicar para você em qual competência você não conseguiu alcançar 180 pontos, 160 pontos. Onde foi que você errou? Se foi foram algumas vírgulas que você não colocou no lugar certo. Se foi na questão de mecanismos linguísticos, que são conectivos, que é a competência 4. Se foi na proposta de intervenção que você não explicou ali como é que o agente ia trabalhar para resolver o problema. Então você tem que entender qual a competência que você está errando. Não vou dizer que é citação, que é tópico frasal, que é isso ou aquilo, não. É a competência. A competência que vai direcionar você para o tópico frasal, para um mecanismo linguístico, que é o conectivo, se você está usando corretamente ou não, para a proposta de intervenção, ou se você está compreendendo o texto, o que a proposta de redação está pedindo. Beleza, então você tem que estudar a competência. A competência que vai direcionar você para onde você tem que trabalhar antes de fazer outra redação. Beleza? Vamos lá, editor, coloca a segunda aí. Não tem uma alusão para todos os temas. Essa aqui é frequente também. Por quê? Vamos lá. Pessoal, alusão histórica é quando a gente lembra de algum contexto, algo que aconteceu, para aquilo ter um sentido, ter uma base para a nossa argumentação. Certo? Lembrar de algo que aconteceu e relacionar com o tema. Assim, a gente usa muito, o que eu sempre vejo nas redações, que eu sempre vi, aliás, é usar uma alusão histórica no início, na introdução, que é para apresentar o tema, beleza? Só que quando você não tem, um conhecimento em relação à história, etc., você faz igual a mim. Você usa, porque a introdução é dividida em período de abordagem, período de relacionamento e período de argumentação. Vamos lá, período de abordagem. Período de abordagem é quando você quer mostrar o tema. Você quer mostrar a ideia central do tema, certo? Por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual a palavra central do tema? Democratização do acesso ao cinema. Então, cinema é a palavra central daquele tema. Tudo está girando em torno do cinema. Então, a gente vai democratizar o acesso. A quê? Ao cinema. Então, se eu começar a minha introdução com um conceito de cinema, eu estou abordando a ideia central do tema. O que o tema está girando em torno ali, que é sobre o cinema, certo? No período de relacionamento, aí sim que eu relaciono o cinema com a democratização do acesso a ele mesmo. Entendeu? Então, se eu der o conceito de cinema e relacionar isso com democratizar o acesso a ele, eu estou compreendendo a proposta, pô, dentro do texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? Dissertativo é eu falar algo, vamos lá, expor uma informação, e argumentativo é eu justificar essa informação. Então, se eu falei o conceito de cinema, o que é cinema, eu posso até justificar isso relacionando com o tema, que é democratizar o acesso a ele. Agora, que período é esse de argumentação? Você fala sobre o cinema, você diz que tem um problema ali, existindo, que é a democratização do acesso a ele, certo? Por exemplo,
Conceito de cinema. O que é o cinema? Democratização a ele. E por que não existe a democratização ao cinema? Então esse é o período de argumentação. Sempre que você for ler uma redação nota 1000, antes do Enem agora, para você ser rápido, você vai ver que existe o período de abordagem do tema, dizer que o problema existe e quais são as duas causas que fazem esse problema existir. Beleza? Lembra disso. Abordagem, relacionamento com o tema e período de argumentação, que são os dois argumentos. Por exemplo, o Brasil é ruim em Copas do Mundo, certo? Por que o Brasil é ruim em Copa do Mundo? Por causa de Neymar e Daniel Alves. Porque Daniel Alves não joga bem e Neymar tem um ego inflamado. Esses são os dois motivos. Procure isso nas introduções aí da redação nota 1000.